Bom dia, gente. Bom dia a todos. É com grande satisfação que eu estou fazendo parte aqui dessa live, promovida pelo Porto Social, não é? Agradeço de antemão a todos do Porto Social, agradeço pelo convite e espero que o tempo que viemos a passar juntos seja de grande valia, seja bem proveitoso. Eu espero, de alguma maneira, indiretamente, colocar assim, né, uma sementinha no coração, na cabeça de cada um de vocês, através da minha fala, através da minha história, não é, do meu modo de vida, e que consiga transformar a vida de vocês, tá certo? Nem que seja um pouquinho. Meu nome é Angélica Nobre, sou aqui de Recife, tenho 40 anos. é, eu tenho como formação, a primeira formação publicidade, mas praticamente nunca exerci. A minha grande paixão é gestão ambiental, eu sou gestora ambiental e atualmente eu curso Ciências Sociais, uma futura socióloga, não é? Eu estudo na Faculdade Rural de Pernambuco. Como eu já falei, eu sou aqui de Recife e sempre trabalhei em empresa privada e desde que fiquei desempregada há mais ou menos 4 anos, é, a partir do momento que eu fiquei em casa, eu precisava dar um sentido na minha vida, não é? Então, eu comecei, por ter a formação em gestão ambiental, eu comecei a fazer conscientização na minha comunidade, pois eu moro no alto, sempre morei em comunidades de periferia, antes eu morava em outro bairro, né? E atualmente no bairro que eu tô, eu via e vejo, não é, o desperdício, o descarte de lixo entupindo canaletas, galerias, e comecei a fazer junto com duas amigas uma conscientização ambiental na minha comunidade. E logo então vieram pessoas de vários lugares me dar como é que se chama, materiais para poder reciclar. Gente, em menos de 3 meses eu me vi num galpãozinho no primeiro andar, com as minhas duas outras amigas, dando oficina de artesanato a partir de materiais recicláveis. E com isso vinham as mães, tinha aquela inquietação, não é? Porque as mães ficavam ociosas. E eu comecei a falar com as mães, dialogar e ensinar a elas, meio que inconscientemente, assim por instinto mesmo, a perguntar a ela o que elas como domésticas, o que é que elas faziam na casa dela, o que é que elas faziam para economizar o alimento. E com isso eu comecei a dizer a elas o que eu praticava na minha casa para economizar comida, um bem tão valioso e na maioria das vezes desperdiçado. Com isso, com mais ou menos 1 ano de projeto, as minhas duas amigas, por motivos diversos, foram para mundos diferentes, tomaram outros caminhos e eu me vi só. Porém, aluguei um espaço físico com mais outras duas amigas minhas e eu tinha o meu projeto com um espaço físico que viria a ser chamado Angu das Artes, depois eu digo esse nome, não é? E comecei a dar na comunidade oficinas, cursos diversos, entre eles o que eu fazia com as mulheres da comunidade, que eu dei o nome de culinária sustentável. Isso durou entre com isso, o que eu fazia na minha comunidade, eu vi um edital no Porto Social para pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas, que gostam de fazer o bem. Vi uma chamada do Fábio Silva chamando para ser incubado no Porto Social, que até antes eu não conhecia. E assim, levei meu projeto para lá, que meu projeto perdurou 1 ano, aprendi muita coisa sobre ONG,
sobre empreendedorismo social. Hoje, além da minha formação, eu sou uma empreendedora social. Felizmente ou infelizmente, porque eu não tive condições de manter o meu espaço físico, porque eu tinha que pagar aluguel, água, luz, despesas que chegavam até quase R$ 1.000, e eu sustentei por um ano, mas não tinha condições de manter. Eu tive que fechar o meu espaço físico do Angu das Artes e, ao mesmo tempo, comecei a fazer isso de forma itinerante, que é o que eu faço até hoje. Hoje, o Angu das Artes é um projeto itinerante que leva o conceito de culinária sustentável para todas as pessoas, porém, mais especificamente, as pessoas de baixa renda, as pessoas humildes, as pessoas carentes. Tá certo? Isso é o que é o Angu das Artes hoje, que tem como coordenadora gestora eu, Angélica Nobre, e eu recebo ajuda voluntária de mulheres da própria comunidade, meus 2 filhos, não é, que me ajudam. E o projeto hoje é isso, é um projeto itinerante, ainda não é uma ONG. E, Angélica, o que quer dizer isso, itinerante? Quais foram as mudanças na tua vida? Muitas, várias. A partir do momento que fortaleceu essa questão da itinerância, começaram a surgir oportunidades de eu ir para todos os lugares e levar o conceito de reaproveitamento de alimento e de culinária sustentável. E também uma das chamadas que eu recebi foi fazer parte de um projeto da Prefeitura do Recife, chamado Mais Vida nos Morros, que leva a mudança de comportamento, a sustentabilidade para a comunidade carente, para a valorização da comunidade de periferia, com transformação urbana, cursos, oficinas diversas, e uma delas é o conceito do não descarte do lixo e o conceito de culinária sustentável. Eu dou cursos, palestras, oficinas pela Prefeitura do Recife, ensinando às pessoas o conceito de culinária sustentável, tá certo? Eu vou colocar meu óculos, porque eu tirei e eu não sei viver sem meu óculos mais. Eu vou colocar para dar continuidade à minha fala. Aí você vem perguntar para mim, Angélica, o que vem ser a culinária sustentável? O que é o conceito de culinária sustentável propriamente dito? Culinária sustentável também é chamada, eu vi fazendo pesquisa, eu vi que no sul, sudeste do Brasil, é chamado de gastronomia sustentável ou gastronomia social. No Rio de Janeiro tem uma mega ONG que me inspira muito, que se chama Gastromotiva, que é um ícone em gastronomia social. Tá, Angélica? E o que é essa danada de culinária sustentável? O que é gastronomia social ou gastronomia sustentável? É o reaproveitamento total do alimento. Como é isso, Angélica? O reaproveitamento total do alimento, isso eu estou dizendo, você comprar um produto, você comprar um alimento e reaproveitar ele totalmente, não desperdiçar nada. É reaproveitar casca, talo, raiz, folha, caule, o que você tiver daquele alimento, você reaproveitar ele totalmente. Você consegue fazer isso, Angélica? Consigo. Com isso, a gente gera novas receitas, a gente tira aquele conceito de que parte do alimento que é considerado, que é muitas vezes casca, talo, sobras, é lixo, e com isso a mudança de comportamento, a mudança de vida é tremenda. O que eu sempre fiz na minha casa, não é? Hoje,
é um pilar para mostrar para muita gente que a gente tem dois pontos. A gente tem o desperdício exacerbado de comida e na outra ponta a gente tem pessoas que, principalmente depois dessa pandemia, ficou mais claro na vida das pessoas que tem pessoas que ainda hoje, no mundo todo, não tem o que comer, não tem um mínimo para sobreviver. Então, isso é um contraste muito, muito, muito grande. E, por um lado, tem o desperdício e, por um lado, tem as pessoas que precisam e não chegam até elas. E como mudar isso? Como minimizar essa situação? Eu estou falando de países, por exemplo, na África, que não tem uma água potável, mas eu estou falando também de uma comunidade que está na favela, que não tem um mínimo de saneamento básico, que muitas vezes sobrevive do Bolsa Família. É aquela família com 4, 5, 6 filhos que está num sertão de Pernambuco da vida, que muitas vezes quando tem é uma refeição por dia, que se alimentam de palma e só, farinha e só, e mal tem água para beber. Então, quando você tem a empatia, se você se coloca um pouquinho no lugar do outro, quando você vê o que poderia alimentar as pessoas e você joga no lixo, isso muitas vezes choca nós como seres humanos que fazemos parte de um todo, de uma sociedade. Aí, quando entra a culinária sustentável, por quê? Aí você teve uma moradora que eu não esqueço, que disse, oxente, Angélica, oxente, perdão, viu, gente, porque a linguagem daqui do Nordeste, a gente fala muito isso. Eu sei que essa live está indo para muitos lugares, penso que no Brasil todo, mas perdoem o linguajar, porque é nosso, é característico, tá certo? Aí você diz, Angélica, oxente, como é que se chama? Mas eu não tenho a ciência disso, porque sempre joguei isso no lixo e assim eu nunca atinei para isso. Pois é, foi o que uma moradora que eu nunca esqueço, uma moradora acho que do bairro do Alto do Refúgio, aqui no Recife, ela me disse, e com isso eu tive uma resposta. Sabe por que nós jogamos tanto alimento fora que a gente considera lixo? Porque nunca ninguém disse que aquilo não era lixo. A gente nasceu, cresceu, viveu, vamos dizer, tendo como exemplo uma casca de banana, tendo aquela casca de banana como lixo. Então, nunca ninguém disse a mim que isso era comida. Para mim, isso era lixo. Uma casca de laranja, para mim, era lixo. Então, essa questão do desperdício de alimento também é cultural. É cultural. Nós desperdiçamos porque nunca ninguém nos disse que podia reaproveitar, nunca ninguém fez para mim uma receita com aquilo. É cultural. Minha avó fazia isso, minha mãe fazia isso, e eu faço isso. E vai passando, perpassando, né, entre as pessoas. Enfim, com isso, né, com mais ou menos, não sei se deu para entender, para explanar o que é culinária sustentável, então eu posso dizer citar aqui alguns benefícios que a culinária sustentável promove. O que você ganha, o que tem de bom para as pessoas como um todo, o que tem de bom com a culinária sustentável. O primeiro deles só recapitulando, gente, o que é culinária sustentável, gastronomia social, é o reaproveitamento total do alimento. E só até corrigindo, hoje em dia, eu particularmente, por trabalhar com isso, por ser minha filosofia de vida, eu não consigo reaproveitar 100% de tudo. Tem produtos, tem algumas frutas, eu não consigo reaproveitar 100%. Porém, 90, 95% eu consigo. Isso já faz uma diferença enorme. Depois eu vou dizer a vocês as partes práticas da coisa, tá certo?
Mas, voltando para o conceito de culinária sustentável e os benefícios dela, quando você reaproveita o alimento, o produto como um todo, a comida como um todo e toda a parte dela, você já gera um conceito que vale, vamos dizer assim, por sua existência. Você promove a sustentabilidade. Que é isso, Angélica? Quando você reaproveita totalmente a comida, você está tendo mais saúde, porque, em média, 20, 30% de todo o alimento que consumimos está nas cascas, nos talos, né, nas partes externas do alimento, mais do que no fruto, no legume. Então, o poder de nutrientes de todo o alimento está concentrado mais nas cascas do que na fruta como um todo. Quando você prepara um alimento como um todo, reaproveita ele totalmente, você promove uma melhor qualidade de vida, porque você está comendo mais nutrientes, mais vitaminas, mais proteínas. Isso é um benefício. Agora, para mim, o principal é que você deixa de gerar lixo orgânico. Não é o principal, mas é um dos mais relevantes. Porque quando você faz todo o alimento, você deixa de estar gerando lixo, está gerando lixo, está gerando lixo, que na maioria das vezes não tem, nas residências principalmente, não tem a prática da coleta seletiva, que mistura com todos os lixos, que vai para aquele saquinho, que mistura com todos os lixos que é recolhido, que vai para um aterro sanitário, que contamina o solo, que polui o meio ambiente, que gera, como é que se chama, a destruição do nosso planeta. Quando você gera menos lixo orgânico, você está promovendo a sustentabilidade. E 50% do teu lixo, 50% é orgânico, no mínimo. Eu estou falando de como é da comida, mas eu estou falando como é que se chama, das partes que você joga fora da comida, tá certo? Outro benefício assim relevante assim que você ganha praticando a sustentabilidade, praticando a culinária sustentável, reaproveitamento de alimento você promove uma economia doméstica. Exemplo, você deixa de comprar tanta comida, você economiza no seu orçamento doméstico. Por quê? Um exemplo, se eu pego uma parte do alimento que eu jogo fora, uma casca, se eu faço um doce com ela, uma casca de melancia, eu pego como a melancia, aquela casca, eu faço um doce com a casca da melancia. Então, estou deixando de jogar fora aqueles pedaços enormes de casca de melancia gerando lixo orgânico. Com isso, eu vou ter um doce em casa. Se você vai na sua feira, você não precisa mais comprar um doce que você compraria um doce industrializado, porque eu tenho aquele doce em casa. Com isso, você tem economia doméstica. E várias outras coisas. Isso é um exemplo simples. É comprovado que você praticando a culinária sustentável, você economiza no mínimo 20% do teu orçamento com alimento. Eu já falei que, né, faz bem para o meio ambiente você praticar a culinária sustentável, você tem uma melhor qualidade de vida, porque você come comida mais saudável, se apropriando, comendo todo o alimento e as partes que iria para o lixo, você come, você se alimenta, então você está com a qualidade de vida melhor, você gera economia doméstica, reaproveitando o alimento, e você também tem um papel social com isso, porque você praticando a culinária sustentável, você gera vários benefícios, porque você começa a comprar e a consumir
produtos do comércio local. Você deixa de estar comprando em grandes estabelecimentos, em grandes indústrias, em grandes supermercados, porque você começa a comprar mais do comerciante local, daquela vendinha de bairro. Você vai comprar suas frutas, seus legumes. Se você tiver facilidade, tiver mais acesso, você, por já estar com essa filosofia de vida, você vai atrás de produtos mais orgânicos, porque se eu quero comer uma casca, eu vou atrás de produtos orgânicos que não tenham tanto agrotóxicos, mas dá para comer o que a gente consome normalmente. Eu vou chegar lá. Você comprando produtos orgânicos, eu sei que o preço é um pouquinho, né, um pouquinho mais elevado, mas a qualidade é outro nível, outra coisa de um produto orgânico sem ter levado agrotóxicos, componentes químicos. Você está valorizando a agricultura local, a agricultura familiar. Isso é um outro benefício, não é? Para você que consome e que pratica culinária sustentável. E, por fim, não menos importante, você gera renda com a culinária sustentável. Eu não falei, eu não falei antes, mas eu queria enfatizar agora que a minha história de vida, hoje, a minha vida, a minha fonte de renda é a culinária sustentável. Como assim, Angélica? Além de dar cursos, palestras, oficinas, a comida que eu já faço coffee break. Um dos meus clientes é o Porto Social, porque hoje eu já faço coffee break completo de reaproveitamento de alimento. Eu antes pegava, não faço porque agora com essa pandemia não dá, eu vou para feirinhas locais, feirinhas de bairro e levo esse alimento diferenciado, que quando a pessoa come, se degusta, eu fiz, não, Angélica, tu tá brincando. Eu não acredito que eu estou comendo isso. Eu não acredito que isso daqui é de tal parte do alimento. Então, é um conceito inovador que você dá para fazer pratos e você dá para fazer receitas que você pode vender e ganhar dinheiro. Eu não sei aqui no restante do Brasil, mas aqui há um ano, aqui em Recife há um ano, 2 anos atrás, estava uma febre de coxinha de carne de jaca. Coxinha de carne de jaca, todo mundo queria coxinha de carne de jaca, coxinha de carne de jaca. Para vocês terem uma ideia, estava numa feirinha aqui num parque perto aqui de onde eu estou, de Casa Amarela, que é um parque conhecidíssimo, que é Parque da Jaqueira. Então, estava numa feirinha lá, para você ter uma ideia, em média, uma coxinha de frango aqui é R$ 3, R$ 4, quando é aquelas gourmet, é 5, 6. Uma coxinha de carne de jaca está R$ 8, no barato. Uma coxinha diferenciada e era a fila para comprar. Então, você agrega valor ao seu produto, porque é um produto diferenciado. Então, eu tenho vários benefícios de praticar a culinária sustentável. Espero que tenha assim aberto a mente de vocês, né? Pelo menos um pouquinho, plantando uma sementinha e assim, né? Dando continuidade ao que ao nosso tema de hoje. Eu queria agora falar de exemplos teóricos de como praticar culinária sustentável. Eu peço a vocês que, se vocês estão gostando, vocês não saiam, porque eu vou dar exemplos teóricos agora do que eu faço e exemplos práticos de receitas de culinária sustentável. Tá certo? Gastronomia sustentável, como vocês preferirem falar. Antes de dar esses exemplos teóricos do que fazer com a culinária sustentável, eu vou dar dicas para vocês para sua vida, para o que você faz, para você mudar o comportamento
e ter um novo olhar sobre a culinária sustentável. O que eu faço hoje? Sempre que diariamente ou não, semanalmente não, quase que diariamente eu costumo olhar o que tem na minha geladeira, porque o que eu compro, o que eu faço hoje para minha casa e até para fora, como pedido de clientes, vai do que eu tenho na geladeira. Como assim, Angélica? Eu vou fazer uma receita para minha casa. O almoço, o jantar, vai depender do que tem na minha geladeira que eu posso consumir primeiro. Se eu estou vendo um ingrediente que se eu estou vendo um ingrediente que está amadurecendo mais rápido, eu vou consumi-lo primeiro, porque senão ele vai ficar, né, ficando não muito bom para o consumo na sua geladeira e fica lá e um outro produto é consumido mais rapidamente. Então, eu olho os ingredientes que eu tenho, os produtos que eu tenho na minha geladeira e a partir dele que eu vou fazendo as receitas para minha casa. E assim, uma dica é você diferenciar o que é o alimento não perecível e o que é o alimento perecível. Eu não sei se vocês sabem, mas o alimento não perecível é aquele que dura, que você compra em supermercado, que é os ingredientes da tua, por exemplo, da tua feira do mês. É o teu feijão, teu arroz, teu fubá, teu açúcar, que não se estraga rapidamente, tem um poder maior de conservação. E que geralmente é uns 6 meses, um ano. E o alimento perecível é os teus produtos frescos, é os teus legumes, tuas frutas, teus talos, tuas raízes, não é? Tuas hortaliças. Então, esses alimentos são perecíveis, têm uma validade menor, que duram geralmente uma semana, 15 dias. Eu faço uma feira mensal dos produtos não perecíveis e dos produtos perecíveis, ou eu faço quinzenalmente, ou então semanalmente, vai depender do bolso, tá certo? Então, assim, e esses alimentos perecíveis, eu vejo como eu posso consumi-los sem estragá-los, sem deixar guardado na geladeira, apodrecendo. Enfim, aí a partir disso é que eu vou fazendo as minhas receitas. E outra dica bem legal é, quando eu vou comprar os meus alimentos, principalmente os perecíveis, meu grande diferencial, principalmente no que se trata de frutas, é comprar as frutas da estação. Geralmente são mais baratas quando estão em abundância, não é? Promove o comércio local. Você, a partir do momento que você compra, você está valorizando aquele teu vendedor que está lá como é a sol e chuva vendendo aquele produto. Então, compra daquele pequeno comerciante, compra a fruta de preferência da estação. E quando eu falo em alimentos perecíveis e não perecíveis, quando eu falo de reaproveitamento de alimento como um todo, na minha fala eu estou falando muito de cascas, de talos, de hortaliças, né, de raízes, a gente não pode se esquecer que reaproveitar o alimento é ele como um todo, não só me referindo aos que estão in natura, que ainda vai ser produzido uma receita. Eu estou me referindo principalmente a receitas já prontas, porque você faz uma comida, um alimento, um almoço, um jantar, o que sobra daquilo você joga no lixo? Não, você não pode fazer isso. Com aquilo que sobra, aquele restinho, aquele pouquinho que é considerado o resto, mas não é, você pode se transformá-lo numa segunda receita, numa terceira receita. Você pega o complemento ou então acrescenta ingredientes novos e transformam
em uma outra receita. Um exemplo prático, né? Eu acho que o mais prático de todos é a sobra de feijão, você fazer uma sopa, a sobra do arroz, você fazer uma sopa. Mas tem inúmeras receitas para você aproveitar tudo, tudo, tudo do alimento já produzido. Aí eu vou dar, o céu é o limite, não é? Mas eu vou dar algumas dicas aqui, tá certo? Vou dar umas dicas agora. Sobra de feijão, você pode fazer um bolinho, você pega, escorre o feijão, faz um bolinho, quando tiver só aquele feijão no escorredor, você amassa com garfo, faz um temperinho e faz um bolinho, tipo uma almôndega, passa no ovo, passa na farinha de rosca e você tem um bolinho de feijão. A mesma coisa você pode fazer, acrescentando, se você tiver um presuntozinho, um baconzinho, dá um refogadozinho, machuca o feijão, se der, separa numa peneira a pele para ficar só a massinha. Você pode fazer um hambúrguer de feijão, macarrão que sobra. Você, se for aquele macarrão parafuso, você pode fritar o macarrão. Isso é o que eu faço no meu dia a dia, viu, gente? Você pode fritar o macarrão parafuso, aí depois você joga um oréganozinho, você joga qualquer temperinho em pó nele, você joga um queijinho ralado e você tem um petisco, um salgadinho delicioso. Você pega sobra de feijão, de arroz, gente, de arroz é o melhor para mim, né? A outra dica, macarrão comum. Se você machucar, se você botar o que você tiver em casa, uma mortadelazinha picadinha, um presunto, um queijo, naquele macarrão, você bota tomate, cebola, pica ele bem picadinho, o macarrão já cozido que sobrou. Você bota cebola, alho, refoga o macarrão picadinho com como é que se diz, uma proteína que você tiver uma sobrinha de carne de frango, isso serve de recheio, dá para você fazer uma panqueca, dá para você colocar num omelete, numa fritada. Então, serve para você rechear, complemento de recheio de uma torta, não é para fazer uma sopa. Então, são dicas, assim, você pode reaproveitar de várias maneiras. Carne, sobra de carne, dá para fazer inúmeras coisas com sobra de carne. Inúmeras coisas para você fazer com sobra de carne, né? Que, enfim, são tantos que o céu é o limite. E vou me adentrar à sobra de duas partes do alimento: as cascas de fruta e as cascas de legumes e hortaliças. Eu vou falar dicas aqui do que eu faço na minha casa, na minha vida, tá certo? Sobra, vamos dizer assim, do tripé, que é da dupla cenoura e batata inglesa. O que é que eu faço? Quando eu vou descascar a sobra de batata inglesa e de cenoura, eu tenho como é que se chama, um objeto que a gente tira assim as cascas em lâminas, e essas cascas eu coloco geralmente em um tabuleiro, rego com fiozinho de óleo ou azeite, o que você tiver em casa, como é que se chama, saborizo com tempero, né, com um pouquinho de colorau, cominho, pimenta, o que você tiver, levo ao forno por 15 a 20 minutos e se transforma num chips excelente. Um chips crocante para você comer, para você degustar, tomar com suco. Você bota num potinho de vidro e dá para você conservar. Ah, Angélica, eu não quero fazer isso. Outra coisa que eu faço assim, é bem comum, as cascas cruas mesmo, eu pico bem picadinho as cascas desses legumes, refogo com alho, cebola, pimentão, coentro, colorau, sal, enfim, faço um refogado com esses legumes e se transforma de um recheio para minha torta salgada. Um bolo de salgado, um muffin salgado, faço uma massa, faço uma massa bato no liquidificador, como 3 ovos, um copo de óleo, um copo de leite, jogo numa bacia, coloco
3 xícaras de trigo, um pacotinho de queijo ralado, se tiver, e uma colher de fermento, joga esse líquido batido com esse trigo e esse refogado, é uma torta de talos deliciosa. Isso é apenas um exemplo de casca de legumes. Casca de fruta, Angélica, o que é que eu posso fazer com casca de fruta? Gente, a minha paixão é a banana. Com a banana eu faço antipasto, que é uma caponata. Se vocês forem procurar em receitas do Google, tem diversas receitas de caponata italiana, que é a comida italiana. Eu faço com a casca da banana, eu substituo a berinjela pela casca da banana. Quando eu preparo essa receita, que eu servo de recheio para pão, tapioca, eu como com macarrão, eu substituo a carne como um todo. Uma palma de banana dura mais de uma semana. Eu faço uma tigela assim, dessa caponata, que é refogar com eu particularmente, né, refogo a casca da banana com alho, cebola, aí eu boto cenoura ralada, boto pimentão, boto tomate, deixo refogando por uns 10 minutos e finalizo com azeite, azeitona e uva passa. Gente, é um antipasto, é uma caponata deliciosa. Ninguém diz que tem a casca da banana ali e substitui a minha carne no meu dia a dia. Eu não preciso estar comendo carne. Aí você diz, Angélica, tu vai dar essa receita na periferia, ninguém tem azeite. Coloca óleo, coloca um pouquinho de óleo, você coloca o que tem. Não tem azeitona para colocar? Tá, Angélica, não tem. Se não puder comprar, porque tem aqueles potes de azeitona que média, aquelas azeitonas enormes, que é R$ 15, mas pelo menos aqui no mercadinho de casa tem um pacotinho de 100 gramas ou 200 gramas de azeitona pequenininha, que é R$ 1 e pouco. Bota uma azeitona para dar um gosto melhor, que o resultado é surpreendente. Fora isso, tem inúmeras receitas, tem almôndega de carne com a casca da banana, tem a casca da banana milanesa, que você frita e substitui a carne como um todo, não é? Tem carne louca de banana, que é desfiar a carne e refogar. Então, tem receitas maravilhosas. Como é que se chama? Mamão. É um dos meus pilares que eu levo do Poço Social, é um bolo com a casca do mamão. Você come a fruta e você joga a casca fora. Se você cozinhar a casca do mamão com, em média, 20 minutos com alho, cozinhar em média 20 minutos com água e uns 2 copos d'água, ela picadinha, e um copo de açúcar, você cozinha nesse período e depois você deixa esfriar, bate no liquidificador, como eu disse, o pilar para um bolo da casca de mamão. Bate no liquidificador com 3 ovos, um copo de leite e um copo de óleo, aquele mesmo processo. Bota numa vasilha com 3 xícaras de trigo e uma colher de fermento, bota numa forma untada, misturou, né? Depois bota numa forma untada, assou por 40 minutos, eu tenho um bolo de casca de mamão. E eu faço um diferencial que antes de assar, em cima do bolo, eu boto pedacinhos de goiabada ou então de uva passa. Fica aquele bolo amarelinho, pensando que é de cenoura, só que é de casca de mamão. E é uma casca que a gente não sabe reaproveitar e joga fora. Tem que cozinhar, é uma das poucas que tem que cozinhar para tirar um ranço, um leite que já vem na fruta, mas que dá para você reaproveitar, dá. Abacaxi, né, você dá para fazer, eu particularmente faço chá da casca de abacaxi com gengibre, ou então eu faço um beijinho com a casca, um docinho com a casca. É um dos produtos que eu não consigo aproveitar 100%, porque até agora eu não consegui aproveitar a coroa do abacaxi, para dizer que eu reaproveito 100% o alimento. É um dos produtos que eu não consegui reaproveitar totalmente, a casca do abacaxi, tá certo? Laranja, o que fazer com a laranja, Angélica? Se você pegar a laranja, você consome a fruta, ficou a casca, se você tirar com um recipiente ou então a faca, aquela parte verdinha, e ficar só aquela lâmina branca, a parte branca, a carninha branca da laranja, você corta em fatia, corta em 4, do jeito que você quiser. Você pega, escalda 6 vezes
no fogão. Deixou ferver, escorre, lava, escalda de novo. Você tem que fazer isso 6 vezes para tirar o ranço e o amargor da casca da laranja. Depois disso, você pega, vai cozinhar ela por mais ou menos 20 minutos a meia hora com açúcar e água. Você bota a proporção, no mínimo, vamos dizer assim, para umas 6 laranjas, uns 2 copos de açúcar, uns 2 copos d'água, e você tempera com uma canelinha, um cravo, um doce em compota da casca da laranja, que é surpreendente. E se você, antes de você tirar aquela partezinha verde, você ralar aquela partezinha verde, é o aroma, é o cheiro da laranja, e você pode ralar até na laranja inteira ainda. Aí o que é que você faz? Você coloca só aquela partezinha verde nos cubinhos, naquela forminha de gelo. E você bota no congelador, cobre com água e bota no congelador. Gente, é uma aromatizante para sucos, né, para doces em geral, que é maravilhoso. Deixe-me ver, já falei da laranja, banana, abacaxi, mamão, é porque é as frutas que, assim, produzem mais lixo, né? Eu acho que e também aqui é mais consome. Falei de casca de legumes, já dei algumas dicas. Vou agora passar para outra dica que é super importante. Você não pode consumir o seu alimento. Estou falando de reaproveitar cascas, talos, sobras, mas você não pode consumir de qualquer maneira. Eu falei anteriormente que tem agrotóxico em todos os legumes que compramos. Já consumimos agrotóxico em nossas vidas e muito. Mas o que podemos fazer para minimizar? Higienizando o alimento de forma correta. Vou dizer o que eu faço aqui em casa, tá certo? Tudo que eu compro na feira, todas as hortaliças, legumes, tudo que eu compro, eu coloco numa bacia enorme, cubro com água e coloco umas gotas, eu coloco a gosto de água sanitária ou então de hipoclorito de sódio. Eu boto umas 2 ou 3 colheres de sopa, deixo as minhas frutas, legumes, mais ou menos meia hora nessa bacia. Aí depois eu ainda enxago passando uma escovinha, porque quando você lava o legume, a fruta, e passa uma escovinha nela, ela já tira uma parte do agrotóxico. E se você faz isso, ela retira, vamos dizer assim, bactérias, germes que porventura tenham no legumes. Aí eu faço esses 2 processos. Deixo meia hora em água, com água sanitária, e depois, para tirar o restante da água, aí eu pego, lavo e água corrente com a escovinha, depois eu enxugo e guardo meus legumes e frutas. Angélica, eu não posso fazer isso com tudo. O que é que eu faço? A cebola não dá para fazer isso. Aí o que é que eu faço? Um pouquinho dessa água, eu passo num paninho, aí eu passo por toda a eu passo por toda a cebola, aí depois em outro paninho com água eu passo novamente para higienizar a cebola, tá certo? E só depois é que eu guardo esses legumes, essas frutas como um todo. E especificamente a banana, assim como os outros alimentos, eu só posso consumir, aproveitar a casca dela se eu colocar a palma de banana inteira, ou então as bananas soltas, porém ela não pode estar partida lá na ponta, porque se eu boto uma banana partida na ponta, com aquela pontinha torada, aparecendo um fruto dentro, aquela água que tem água sanitária vai para dentro do fruto e contamina. Então, eu particularmente vou comprar, quando eu vou fazer, que eu vou aproveitar a banana como um todo, eu coloco a palma da banana imersa na água, porém a fruta inteira, a palma inteira. Eu não posso estar partindo a banana, só assim depois eu posso consumir para reaproveitar a casca. E um outro detalhe, eu não posso pegar uma casca como a banana e guardar a casca, porque ela fica preta. Geralmente eu faço essas receitas quando eu vou aproveitar a banana na mesma hora. A laranja, abacaxi, mamão ainda dá para guardar, mas a banana não. Tá certo? Eu penso, gente, que assim eu já
passei, né, alguns conteúdos para vocês. E agora eu queria passar para vocês algumas receitas práticas que eu faço no meu dia a dia, que eu sirvo no meu buffet, né, que se Deus quiser, quando essa pandemia passar, vai voltar, e que eu vendo, não é? Gente, uma dica bem importante é, como é que se chama? Bagaço de coco. Aqui em Recife, não sei, nos outros lugares, se rala o coco para poder bater no liquidificador, tirar o leite e jogar o bagaço fora. Eu tenho uma receita de biscoito de bagaço de coco que é surpreendente, que eu vendo feito água esse biscoito de bagaço de coco. Porque às vezes tem pessoas que batem o coco no liquidificador e tiram o leite do coco para inúmeras receitas uma vez, depois bate 2 vezes, tira de novo, espreme até onde não dá para depois jogar o bagaço fora. Eu só tiro o leite de coco uma vez para ainda ter aquele gostinho do coco num bagaço. E depois o bagaço de coco sequinho, eu coloco 200 gramas de amido de milho, 5 colheres de trigo, 5 colheres de açúcar e mais ou menos 200 gramas de margarina ou manteiga. Aí eu amasso tudo, aí fica aquela massa consistente, como se fosse salgadinho de festa. Faço bolinhas, coloco no tabuleiro, se não precisa untar, coloco no forno pré-aquecido, faço bolinhas e amasso com o garfo. Aí preencho o tabuleiro com esses biscoitinhos, coloco para assar em forno pré-aquecido por em média 20 e 25 minutos e vira um biscoito delicioso. É um dos meus carros-chefes. Agora vamos para algumas receitas práticas que eu tenho aqui para mostrar para vocês. A primeira delas é um brigadeiro de casca de banana. Como assim, Angélica? Brigadeiro de casca de banana. É isso mesmo. Quando você não dá para fazer uma receita utilizando uma palma de banana e você quer comer um docinho na sua casa diferente, você pega a casca de, no mínimo, 3 bananas já lavadas, higienizadas. Eu, particularmente, corto bem picadinho a casca da banana, de 3 bananas, corto bem picadinho, coloco uma em cima da outra e vou cortando assim, em pedacinhos minúsculos, que na culinária se chama, acho que é grunoise, eu acho que é isso. Depois que eu picar a casca da banana, eu coloco numa panela e levo para cozinhar no fogo por mais ou menos 15 minutos com 1 copo de açúcar e 1 copo e meio de água. Depois de uns 15 a 20 minutos, vou tentar mostrar mais ou menos um pouquinho na prática para vocês. Ele vira não sei se dá para mostrar para vocês, ela vira essa banana cozida. Tá escurinho aqui porque eu usei açúcar mascavo. Aí ele vira essa casca de banana cozida, tá certo? Com água e açúcar. Aí você me diz, Angélica, isso aqui vai virar um brigadeiro? Vai. Por quê? Você tá vendo? E aqui tem pouquinho, gente, porque eu já fiz uma parte da receita e aqui é a outra parte para fazer para vocês. Casca de banana cozida com 1 copo de açúcar e 1 copo e meio de água por 15 minutos, certo? Aqui, o que é que eu vou acrescentar? 200 gramas de leite em pó. 200 gramas de leite em pó. Acho que dá para visualizar. Vou acrescentar aqui, nessa casca já cozida. Vou acrescentar também 5 colheres de sopa de trigo. 5 colheres de sopa de trigo. O que é que eu vou acrescentar também? 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Chocolate, achocolatado, tá certo? O que você tiver é da sua preferência. O que é que eu vou acrescentar também? Uma colherzinha de sobremesa de manteiga ou margarina, o que você tiver. Vou acrescentar aqui para vocês. E vou misturar.
não precisa ser no fogo, vou misturar aqui. Aí eu não vou conseguir misturar. Aí aqui eu vou acrescentando água até ficar uma massinha pastosa, como se fosse a consistência de um leite condensado que vai para o fogo com um chocolate. Misturo isso aqui, boto um pouquinho d'água. Quando tiver aquela consistência pastosazinha de leite condensado, levo isso tudinho aqui para o fogo até dar o ponto de brigadeiro que fica soltando do fundo da panela. Leva mais ou menos uns 15 minutos. Uns 10 minutinhos você vai, não esqueça de colocar água, acho que é mais ou menos meio copo de água, e eu vou cozinhar isso aqui até dar o ponto de brigadeiro. Ele vai endurecer e ele vai grudar no fundo da panela, tá certo? E depois disso, você deixa esfriar. E o que é que se transformou? Num brigadeiro. Brigadeiro de casca de banana. Igualzinho. O gosto, gente, não tem diferença, porque quando tem o leite em pó, ele substitui o leite condensado. O açúcar, você pode, né? Eu botei o açúcar mascavo, né? Aí você pode colocar o açúcar da sua preferência. Quem é intolerante ao leite pode colocar, tem uns leites já específicos para isso, né? Quem né, tem problema com glicose, você pode, com açúcar, né? Que é diabetes, tem uns leites, né? Que não tem mais, sem lactose, também que não tem açúcar, é menos açúcar, enfim, você pode comprar esse produto e substituir sem problema. Eu coloquei água, mas você pode colocar leite em pó, que fica mais, ou leite líquido, mais meio copo de leite, para fazer a pastinha, para poder botar no fogo, fica mais gostoso ainda. Enfim, o resultado é esse. Quando você morde o brigadeiro, você sente aquilo crocante, que é justamente a casquinha da banana, que é o diferencial. Quase não tem gosto, mas você mais lembra lá no final, lembra que tem alguma coisinha de banana no final. Se você quiser, você pode pegar uma banana e machucar e acrescentar na pastinha quando for para o fogo, que acentua mais o gosto da banana. Mas para mim, a casca já é suficiente. Tenho aqui o brigadeiro, não é? Pronto. Vou fazer bolinha. Uma bolinha de brigadeiro. Molda perfeitamente. Vou passar no granulado, gente. E me digam se não é um brigadeiro perfeito. A diferença é que ele é sustentável. Ele é feito de uma parte do alimento que geralmente, de uma casca que geralmente é considerado lixo, mas não é, e você geralmente joga fora. Então, quando vocês pegarem, forem consumir a fruta, uma banana, lembrem desse brigadeiro e tentem fazer, tá certo? Se você dá para qualquer pessoa provar, você... Olha, porque geralmente as pessoas, e pasmem, as pessoas assim de classe C e D têm mais preconceito de que as pessoas... Preconceito não, falta de conhecimento mesmo, de que as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e são mais solícitas para degustar um produto. Muitas vezes eu vou para uma comunidade para dar uma oficina, então eu levo o produto pronto, mas eu levo passo a passo para fazer. Eu faço, gente, provem primeiro, aí depois é que eu digo do que é feito, porque se a pessoa provar antes e eu disser que é feito de uma casca, as pessoas não vão querer provar. Associam a falta de higiene, associam que casca é lixo, é resto, é sobra, e o conceito não é esse, o conceito é muito mais do que isso. Então tá aqui um brigadeiro de casca de banana, um produto diferenciado, vendável, que dá para você ganhar dinheiro com isso, e modéstia à parte é super saboroso. Isso é uma receita, tá certo? Vamos para a segunda. A segunda, eu adiantando para vocês já, que se chama coxinha de carne de caju. O que é isso, Angélica? O que é coxinha de carne de caju? É nada mais, nada menos. Deixa eu contar uma história. Eu fiz essa receita e eu fiz um buffet para o prefeito do Recife. Então,
Geraldo Júlio. Então, eu fui numa comunidade, eu fui numa mesa, um buffet, e ele foi provar a comida que ele come, se deixar ele leva para casa, de tanto que ele gosta, mas deixa a parte. Aí ele fez: Angélica, o que foi que você fez hoje de diferente? Aí eu fiz: prefeito, eu tinha feito essa receita levado, mas não tinha nome. Aí ele fez mesmo assim: Angélica, o que é isso? Eu fiz uma coxinha. Fez uma coxinha diferente. Aí ele fez, e ele comeu, fez, tem algo diferente aqui. Eu fiz coxinha de carne de caju, prefeito. Agora você toma um pouquinho do suco. Aí ele tomou um copo do suco, né, de caju. Aí ele fez, tá, ele fez, pois é, prefeito. Isso daqui, o senhor tomou o suco do caju e o bagaço do caju, eu transformei em coxinha. E isso, ele ficou assim, olhando e surpreendido com a receita. Mas, enfim, fiz o suco de caju, fiz assim, né? Acho que foi uns 4 litros de suco de caju. Eu digo, meu Deus do céu, vou jogar o bagaço do caju fora. Aí eu vim trazer essa receita para vocês, coxinha de carne de caju. Tá aqui o bagaço do caju. Eu separei um pouquinho para mostrar para vocês, que geralmente a gente joga fora. Deixa eu pegar uma colher aqui. Tá aqui, gente, o bagaço do caju. A gente faz o suco, passa no liquidificador, pelo menos é aqui, se faz assim, coa o suco, a gente toma e o bagaço joga fora. Tá aqui o bagaço do caju. Só que isso daqui se assemelha a frango. Se você tem uns filetezinhos, se você vê, ele parece frango desfiado, que é justamente o frango da coxinha. Se você vê direitinho. Aí o que é que eu faço? Deixei no escorredor um pouquinho para sair todo o suco do caju e fiz a minha receita. Se você quiser que não fique gosto nenhum do caju, fica no final. Mas não é ruim, é saborosíssimo. Se você não quiser que fique nenhum resíduo de caju, você ainda dá uma, vamos dizer, uma branqueada, que como é que se chama? Jogar um pouquinho de água quente e escorrer. Não é que fica semelhante mesmo ao frango. O que é que eu fiz? Peguei o bagaço do caju e coloquei numa assadeira para refogar com alho, óleo e cebola. Depois que eu refoguei bem, acrescentei pimentão, pimenta, os temperos que você, o tempero que você tempera a gosto. Coloquei pimentão, pimentão, coentro, coloquei cebola, refoguei mesmo, como se estivesse refogando o peito de frango. E temperei a gosto com especiarias, que é um nome chique para os temperos que você tem em casa. O que é que eu tinha? Cominho, colorau, um pouquinho de pimenta, sal, um pouquinho de páprica, eu acho. Temperei a minha carne de caju e tá aqui, gente. Deixei na panela mesmo para vocês verem. Modéstia à parte, tá cheiroso, saborosíssimo. Se você provar isso aqui, não tem quem diga que aqui tem o bagaço do caju, né, da carne do caju, não tem. Aqui tem a carne de caju, reservo. E aqui, gente, eu tenho massa de coxinha. Angélica, como é que você faz essa massa de coxinha? Se você ver na internet, tem inúmeras receitas de massa de coxinha. O que é que eu faço eu fiz minha receita, mas como é que eu faço a minha massa de coxinha? Eu coloco 3 copos de leite, coloco 1 colher de sobremesa de manteiga ou margarina, coloco um caldo concentrado, que eu faço o meu caldo de galinha que eu faço, eu cozinho os ossos da galinha com as cascas de cebola, de alho e faço aquele caldo grosso encorpado. Mas se você não quiser, não tiver, pode colocar aquele caldo que já vem pronto. Eu não aconselho porque tem muito, se chama, produto químico, que aumenta a pressão, muito sódio. Mas você bota um caldo para saborizar, então tempero que você quiser nesse leite, deixa ferver,
pode colocar colorau, cominho, o que você quiser de tempero, bota nesse leite com uma colher de sobremesa de manteiga ou margarina e 3 xícaras de trigo, a mesma quantidade de leite, a mesma quantidade de trigo. Você pega, bota no fogo, nesse leite fervendo e mexe até cozinhar o trigo e soltar do fundo da panela a massa. Aí depois você bota em outro recipiente, deixa esfriar até ter a massa da coxinha. Massa da coxinha pronta. Fazer aqui uma coxinha para vocês e rechear, tá certo? Então, aqui, gente, o recheio. Gente, essa coxinha no meu buffet faz o maior sucesso nos eventos. Era tão procurada que surgiu assim inconscientemente. Angélica, tu faz isso para vender, é tão bom. E aí começou a surgir encomendas. Tanto que eu vou começar com essa pandemia, né? Estava esperando as coisas abrirem, eu vou começar a vender via delivery, não é? Quem puder, me sigam lá no meu Instagram, Angu das Artes. Angu, tem esse caldeirãozinho aqui, ó. Eu acho que dá para ver que foi um mentor do Porto Social que fez essa logo para mim, maravilhosa. Pronto, gente. Coxinha de carne de caju, certo? É só eu colocar, empanar, né? Passo no ovo, depois passo na farinha de rosca e frito, não é? E é um dos meus carros-chefes da minha culinária sustentável ou reaproveitamento de alimentos. Eu tinha essas 2 receitas para passar para vocês. E eu tenho umas 2 dicas bem rapidinho. Eu tenho 2 dicas bem rapidinho de reaproveito de comida já feita. Aqui no Nordeste, aqui em Recife, a gente tem o costume de comer muito inhame, cará. E, geralmente, quando a gente faz no jantar, no almoço, no jantar, no café da manhã, sobra geralmente uma rodela ou 2. Aí eu vou dar uma sugestão para você de como fazer uma receita maravilhosa com a sobra do cará ou do inhame. Uma rodela apenas ou 2, não mais do que isso, você deixa ferver na água. Já está cozinhado, mas só porque eu preciso dela quente. Uma rodela de inhame apenas ou cará, você deixa ela quente, fervendo, pica, bota no liquidificador com um pacotinho de queijo ralado, umas pitadinhas de sal e 2 colheres de sopa de manteiga. Nesse caso, tem que ser manteiga para ficar saboroso. E para ajudar a bater no liquidificador, você vai acrescentando o leite. O leite a gosto, em média. Agora não deixa bater até você conseguir diluir esse inhame, certo? Que quando você fizer isso, esses ingredientes, uma rodela de inhame, 2 colheres de manteiga, um pacotinho de queijo ralado e leite, ou inhame ou cará, isso se transforma, gente, nisso aqui. Sabe o que é isso? É um requeijão caseiro de inhame. Saudável. Você deixa de estar comendo aquele requeijão industrializado, é um patezinho. Isso aqui, se você colocar uma azeitonazinha picada, um azeite, dá um patê delicioso, mas você pode consumir no pão, assar, botar no pão e assar. Isso daqui rende o quê? Aqui na minha casa mais de 1 semana. E eu deixo de consumir aquele alimento industrializado, de gastar dinheiro com comida fora, porque eu reaproveitei um produto que geralmente ia ser jogado no lixo. E eu fiz essa receita aqui e quis mostrar para vocês que é possível. Fica um patê delicioso, não tem gosto de inhame de jeito nenhum, por causa do queijo ralado. Quer transformar isso em outro tipo de patê? Bota uma pápricazinha, não é? Bota orégano, fica delicioso. Não quer botar nada, gosta de orégano, bota orégano,
serve para colocar no pão, numa torradinha, quer surpreender o marido, a esposa, um jeito chique, bota no como é que se chama, umas torradinhas para servir com vinho à noite, né? Enfim, a criatividade do céu é o limite. E, para finalizar a nossa live de hoje, eu vou mostrar minha última receita, que é isso daqui, gente. É porque a gente já comeu isso aqui, viu? Desculpa, porque eu tenho que mostrar para vocês que estava na minha geladeira. Isso daqui é um requeijão caseiro, certo? Eu pego, faço essa receita, eu não preciso estar comprando queijo, gastando dinheiro. Eu faço essa receita aqui. Tá certo que você gasta para fazer essa receita, não gasta muito, mas o resultado é maravilhoso e economiza muito dentro da tua casa. Vou dizer a receita aqui porque eu sei de cor, tá certo? Você coloca 1 litro de leite no fogo. Antes de colocar no fogo, você coloca 1 litro de leite, um pacotinho de 200 gramas de maisena, mistura numa panela antes de botar no fogo. Coloca 5 colheres de trigo, um pacotinho de queijo ralado, 200 gramas de manteiga e, se tiver, umas fatiinhas de pedaços de queijo mussarela. Você mistura tudinho, sem sal a gosto, você mistura tudinho, bota no fogo e você vai cozinhar ele. Você pensa que não vai dar certo, a manteiga fica nadando no leite, você pensa que não vai dar certo, você vai cozinhando, 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 que fica como se fosse uma polenta. E você cozinha uns 15, 20 minutos até desgrudar do fundo da panela. Desgrudou, desliga o fogo, deixa esfriar, bota num recipiente como esse aqui, e você tem essa quantidade de queijo caseiro que você não precisa, que você, assim, uma família de 4 pessoas, aqui na minha casa é 3, mas uma família de 4 pessoas que não come muito queijo, né, de manhã, de tarde, de noite, dá no mínimo 15 dias. Eu gastei o que aqui de material? Eu gastei aqui 12, 15 reais no máximo. Eu deixei de estar comprando uma barra de queijo de 30, economizei no mínimo 50%. Gente, eu sei que eu falo muito. Eu espero ter plantado um pedacinho, uma sementinha do conceito de culinária sustentável, gastronomia social. Assim, receitas são inúmeras. Eu brevemente, se Deus assim permitir, assim, meus sonhos, né? Que eu acho assim, para você se eternizar, dizem que são 3 coisas, né? Você plantar uma árvore, ter um filho e produzir um livro. Tenho os meus 2 filhos, que é a razão da minha vida, né? Já plantei uma árvore, falta meu livro. Então, assim, eu já tenho catalogado mais de 100 receitas e um dos meus sonhos é produzir meu livro, né? E quando produzir, vocês me acompanhem no Instagram do Ângulo das Artes ou até no Porto Social, porque assim minha vida está entrelaçada com o Porto Social, porque minha história mesmo começou a partir do momento que eu fui incubada pelo Porto Social, que a família Porto Social me abraçou, que estou lá até hoje. Meu sonho é produzir um livro, então, assim, se Deus assim permitir, no tempo dele, não é no meu, esse sonho vai se realizar e ter o meu restaurante na minha comunidade. Meus planos era para que esse ano acontecesse isso, mas eu acho que vai ser difícil por conta da situação atual que está no país. Mas vocês vão ter notícias minhas de alguma forma. Se Deus quiser, esse meu sonho vai ser realizado, porque eu quero ter um restaurante escola para o pouquinho que eu sei levar para as pessoas esclarecimento, a parte de sustentabilidade e o que é a razão da minha vida, que é a culinária sustentável, que é o reaproveitamento de alimento, que é levar conceitos para minimizar a fome que tanta gente passa hoje a nível mundial. Desde já agradeço, tenho assim certeza que eu tenho gratidão por essa oportunidade que eu estou tendo de passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. No meu Instagram tem
o meu contato, tem o meu celular aqui de Recife, pode falar comigo no direct, tá certo? Tem meu e-mail, então estou aberta, solícita para que vocês futuramente precisar, o que eu puder acrescentar na vida de vocês, tá certo? Muito, 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 muito